Olá, tudo bem? Me chamo André, sou fisioterapeuta da área desportiva, sou osteopata também. Hoje eu trabalho aqui para os lados do Oriente Médio, trabalho na Arábia Saudita, diretamente com o atleta Anderson Talisca. E aproveitando a semana do fisioterapeuta, eu resolvi trazer um tema aqui, curtinho, rápido, para a gente dar explicar um pouco melhor como funciona esse processo. Chama blackout neurológico. O que é blackout neurológico? Simplesmente é aquela sensação pós-sessão, como se fosse uma ressaca pós-sessão, ou até apresentam dores, os pacientes apresentam dores. E eu percebi isso, eu trouxe esse tema porque eu percebi que era uma dúvida, não só dos pacientes, também uma dúvida dos terapeutas, né, dos fisioterapeutas, enquanto faziam sessões e achavam que o pós-sessão, por o paciente ter dor, é como se eu tivesse piorado, ou então entra na vibe do paciente que realmente não entende do processo, a não ser que você explique, que quando eu faço a sessão, o paciente refere dor, ele acha que eu piorei, né? Não é o caso. Dentro de 3 opções de melhorar, piorar ou deixar o paciente do mesmo jeito, a pior opção, acreditem, é deixar ele do mesmo jeito, porque mostra que minha terapia não foi eficaz, o estresse que eu ofereci não foi eficaz para que alterasse o sistema, tá? E aí, junto disso, nada do que foi explicado a mim na época de osteopatia, que foi onde eu mais vi esse termo de blackout neurológico, me foi convincente. Nada para mim fez sentido, porque parecia uma reação aleatória, ou parecia que quando eu for experiente na área de osteopatia, eu vou conseguir fazer com que o paciente não tenha o blackout neurológico, não sei, ou limite, ou tenha menos. Isso é verdade, tá? Quando você se torna mais experiente, a tendência é que você diminua todo esse processo, mas mesmo assim ele pode acontecer. E ele acontecendo, eu preciso estar coberto para que o paciente entenda o processo e que eu entenda o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui, para somar a esse conhecimento, é um exemplo aqui, utilizando o gráfico bifásico da segunda lei biológica de Dr. Hammer, que é onde explica como funcionam os tecidos, né? Como é a reação dos tecidos ao estresse. Falando sobre a parte musculoesquelética, que vem proveniente do tecido embriológico do mesoderma novo, partindo do pressuposto que a maior parte esmagadora vai se comportar dessa forma que eu vou falar aqui, né? Não todos, mas a gente vai conseguir entender mais ou menos como funciona o processo, tá? Eu digo mais ou menos porque o corpo é um sistema complexo, né? Então, cada um vai ter uma variação em relação a isso, mas a maioria vai entrar dentro disso que eu vou falar aqui agora, tá? Normalmente, o tecido aqualizado é um tecido que tudo que eu ativo para ele tem reserva autonômica para poder suportar aquele estresse e conseguir recuperar sem nenhum dano, né? Nenhum dano a mais àquele tecido, tá? Reserva autonômica é como se fosse a energia do sistema nervoso autônomo, né? Porque ele tende para adaptar àquele estresse e suportar e poder recuperar aquele estresse sofrido naquele momento, tá? Então, a partir de um determinado momento, eu posso gerar um estresse um pouco maior naquela região, né? Dar um pico simpático tônico aqui, e ela vai ter que se recuperar em 2 tempos, ok? E essa recuperação em 2 tempos vai nos fazer entender o que acontece no pós-sessão. Vamos colocar aqui um pico, né, simpático tônico, que é o estresse, tá? Esse estresse ele pode vir originário de um estresse psique, pode vir originário de um estresse digestivo. No nosso caso, geralmente é psique ou estresse mecânico, para que haja uma alteração aqui nesse sistema, tá? Nesse sistema musculoesquelético. Então, nesses 2 tempos de recuperação do tecido, a gente vai dividir em 2 momentos: momento inflamatório e momento cicatricial, ok? Sendo que, quando eu gero um estresse no tecido e esse
primeiro momento inflamatório é o momento que o paciente vai sentir mais dores. Ele é caracterizado por isso, tá? Caracterizado pelo paciente apresentar sinais flogísticos, a depender da intensidade, apresentar dor mesmo ao repouso. E a característica do período cicatricial aqui no inflamatório você vai ter uma dor difusa, né? E aqui no cicatricial apenas uma dor provavelmente pontual a um determinado movimento ou a um final de uma determinada amplitude, né, de uma articulação, ok? Então, essas são as características para que eu perceba, e o tempo, né, que teve de lesão, para que eu perceba em que momento o paciente se encontra, ok? Então, digamos que o paciente se encontre nesse momento, vamos chamar de A a B, nesse momento B, que é o momento cicatricial, que é a dor pontual, dor determinadas amplitudes e alguns movimentos. O que é que eu preciso fazer aqui? Tudo na Terra, tudo no mundo, tudo no universo, ele cicla para poder renovar, ok? Então, o sangue, por exemplo, eu tenho umas técnicas que jogam sangue mais para aquele tecido para poder gerar maior cicatrização. Alguns aparelhos fazem isso, porém, o importante não é o quanto chega de sangue, é o quanto chega e quanto tem a capacidade de sair. Esse sangue ele precisa circular, precisa ser renovado naquele tecido, para que sim, aí depois haja o processo natural de cicatrização. Exemplo, todo o ar ele precisa entrar e sair para que haja energia, haja vida. Se está sol, tem que fazer à noite, né? Tudo tem que girar. Se entra vento de um lado, para que esse ambiente seja refrescado, tem que sair pelo outro. Então, tudo precisa circular. Energia e esse ciclo aqui, né, que mostra como funciona, como reage, por exemplo, esse tecido musculoesquelético, ele precisa ciclar também, ok? Se ele precisa ciclar, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu encontrei esse paciente, aí eu faço uma terapia aqui com ele, digamos, uma sessão de osteopatia, com manipulações, com algumas técnicas. Posso usar dry needle, posso usar a própria de massagem, coisas que façam estresse no tecido. E isso vai fazer com que o meu tecido, esse estresse, aconteça e jogue ele novamente para esse momento, né, de simpático tônico enquanto eu estou fazendo, e no pós, né, ele entre de novo nesse processo A, que é inflamatório, e um processo B, que é cicatricial, e a tendência é que após esses dois períodos serem passados, ele já entre na nova equalização, que a gente vai chamar de normotonia do tecido, ok? Então, a ressaca, o blackout neurológico, nada mais é do que quando a gente renova esse ciclo, ele entrar de novo nessa fase A, certo? Que é a fase inflamatória. Então, é um momento que o paciente pode se sentir até mais fadigado em relação no pós-sessão, mais mole, mais cansado, né? E o corpo começa a reagir para se recuperar. Ele pode sentir dores, né, nas regiões. Então, eu fiz uma sessão de osteopatia, eu fiz um tratamento de físio e o paciente referiu dor, isso é normal. Só que tudo dentro do normal, você tem um limite, né, que você torna aquilo ali um pouco mais harmônico, ok? Então, essa reação corporal pós-sessão, que é o tal do blackout neurológico, a gente vai ter intensidades que isso pode acontecer, ok? E essa intensidade vai depender de duas coisas. Vai depender da intensidade do tratamento e também vai depender da reserva autonômica do paciente. Essa reserva autonômica como eu falei no início, é a energia que o paciente possui, é o sistema nervoso autônomo, poder de reação dele ao estresse. Se eu tenho um poder de reação do sistema nervoso autônomo ao estresse baixo, se esse sistema está sem combustível, se esse sistema está fadigado, eu provavelmente terei uma reação pós-sessão alta. Então, vou botar aqui, reação pós-sessão alta. Se eu tiver também
uma intensidade muito forte no tratamento, que isso acontece, né? Quando, às vezes, o terapeuta recebe o paciente e faz aquele X-tudo de manipulação do corpo todo, isso também pode causar um blackout neurológico forte, né? Porque pela intensidade do tratamento. Se eu faço uma eletrólise local, né, na região do tecido, eu posso ter uma intensidade forte também, a depender de como eu faça, né? Tudo isso tem uma dosagem, aí entra a experiência que eu citei no início, né? Quanto mais experiente você é, mais você entende que o quanto de dose você deve dar naquele paciente ali, tá? Porém, a intensidade do tratamento eu aprendo a regular, eu tenho como regular, mas como saber o quanto de reserva autonômica o paciente possui? Hoje, graças a Deus, temos alguns pontos, alguns parâmetros que a gente pode avaliar no paciente para que a gente tenha uma ideia de como se encontra aquela reserva autonômica. Hoje, por exemplo, você tem aplicativos e aparelhos que você consegue medir a variabilidade da frequência cardíaca, certo? Que aí você vai encontrar em Hertz, Rate, variável HRV, ok? Em inglês e em português, variabilidade da frequência cardíaca. Isso vai me dar um parâmetro, né? Não vou entrar em como essa variabilidade vai fazer o parâmetro, mas para que a gente se entenda, se eu conseguir avaliar isso aqui, eu também sei dar um norte ao paciente ou a mim mesmo de como minha terapia vai ter repercussão no corpo da pessoa, ok? Então, isso é super importante porque quando eu trago um ambiente seguro, um ambiente previsível para mim e para o meu paciente, a tendência é que o pós-sessão para ele seja, mesmo com dores, seja uma coisa harmônica, uma resposta boa a ele, né? Eu lembro que no passado aqui falava, minha mãe falava isso, né? Terapia se não doer, não funcionou. E é verdade, né? A depender da dor, né? Mas, enfim, é importante a gente ter esse ambiente previsível e seguro, cada vez mais ao paciente. Lógico que a gente não vai dar 100% de segurança nem para a gente, nem para o paciente em relação à reação, porque cada um é cada um. E esses índices, por exemplo, de reserva autonômica, de variabilidade de frequência cardíaca, varia de um turno para outro, varia se eu receber uma notícia feliz ou triste, isso vai variar. Varia se eu tive uma noite boa ou ruim, varia a intensidade do treino, por exemplo, de um atleta, como foi. Então, naquele dia, naquele momento, precisa ser avaliado para que eu entenda a intensidade do tratamento que eu vou dar para o paciente e entenda e explique para ele que isso pode acontecer, tá? Então, para fechar aqui, quando aparecer um paciente que você atenda, que no pós-sessão ele refira a dor, você agradece, porque você conseguiu alterar aquele sistema, observa as repercussões que vão ter, né? Esse blackout ele tem um tempo, geralmente entre 24, 48 até 72 horas. Após isso, o paciente deve entrar na fase B novamente, e aí você vai conseguir guiar o processo melhor, certo? Fazer com que aquele ciclo ele caminhe para uma nova normotonia, ok? Então, foi isso aí, a dica não foi nem dica, né? Foi a minha contribuição em relação à Semana do Fisioterapeuta. Então, um abraço a todos e agradeço se você ficou até o fim aqui me ouvindo. Obrigado.